Seja muito bem-vindo para nossa aula ao vivo, 8 horas. E eu nem tava aparecendo, tava black aqui. Olha só que engraçado, né? Tem vezes que você ouve vozes na sua cabeça e você nem sabe de onde elas vêm. Estamos aqui, 8 horas e 2 minutos, 1º de fevereiro. E olha só, tem muita gente que está ganhando dinheiro, já começou a ganhar dinheiro hoje. E essa live é importante porque eu quero te mostrar coisas bacanas para você que está começando do zero. Hoje o papo é diretamente com você que quer ganhar dinheiro em fevereiro, fazendo as coisas do jeito certo. Porque na maioria das vezes que a gente está querendo conquistar alguma coisa, a gente sempre vai aos trancos e barrancos. A gente sempre tenta fazer uma coisa de um jeito e no final das contas a gente acaba se frustrando por não conseguir realizar o que a gente quer. Então é importante a gente saber quais são os passos que a gente tem que seguir para poder conquistar qualquer objetivo, seja ele qual for. E eu te falo, a tua mente é poderosa o bastante para fazer com que você conquiste qualquer coisa que você queira. Não importa qual seja. Por exemplo, eu acredito muito em lei da atração. Não sei se você aí que está me assistindo agora acredita, mas eu confio muito nisso, leio muito sobre esse assunto e realmente devoto boa parte da minha vida nos ensinamentos que eu aprendi relacionados à lei da atração. Minha vida mudou completamente depois que eu comecei a aplicar esses princípios, tanto, né, que eu criei um treinamento chamado Método PDA, onde eu ensino e transmito esses conhecimentos para quem faz parte do PDA. Inclusive, tem algum aluno do Método PDA aqui? Comenta para mim aqui no chat. A lei da atração fala basicamente o seguinte: você pode conquistar, criar e manifestar qualquer coisa que você queira, independente do que seja, independente do que realmente você queira. Para o universo, para Deus, ou seja lá qual é o nome que você dá para esse ser maior, né, para esse ser superior, para ele é tão fácil realizar e manifestar para você R$ 1 como é também para manifestar R$ 1 milhão. Não existe diferença nenhuma. A diferença e o peso para as coisas, quem dá é você. Então você é quem define, ó, isso aqui é algo que eu consigo conquistar com facilidade, ó, isso aqui é algo que eu consigo conquistar com muita dificuldade, vai demorar pelo menos uns 3, 4, 5 anos e por aí vai. Quando a gente está falando sobre day trade, quando a gente está falando sobre bolsa de valores, uma das perguntas que eu mais recebo é justamente a resposta que eu quero trazer aqui para você ao longo dessa aula ao vivo, tá bom? Então, antes de começar com essa aula, eu queria te convidar aqui para fazer parte do meu canal do YouTube. Não sei se está inscrito ou não, mas caso você não seja inscrito aqui, já clica aqui embaixo para se inscrever e ser um dos mais de 1,5 milhão de inscritos que tem aqui nesse canal. Esse é o maior canal do mundo da área de day trade. Deixa também o teu joinha e me segue lá no meu Instagram, porque eu sempre posto coisas legais lá. Inclusive, no final dessa aula, eu vou postar um conteúdo e eu quero que você comente nesse conteúdo que eu vou postar lá. Vai ser relacionado ao que eu vou estar falando aqui, certo? Então tá. Uma das perguntas que eu mais recebo da galera que me acompanha lá no Instagram, tem mais de 1 milhão de pessoas que me seguem lá também, meus stories, cara, milhares e milhares de pessoas acompanham. Tudo que eu faço tem sempre gente, né, com os olhos ligados para saber o que eu estou fazendo. E uma das perguntas que eu mais recebo, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas por lá, é a seguinte: Portes, suponha que você vai começar do zero hoje, que você descobriu agora o day trade, mas você tem o conhecimento de quais são os passos que deveriam ser seguidos. Digamos que tu vai começar hoje do zero. Quais seriam as primeiras coisas que você iria fazer? O que você faria de primeiro? Quais são as primeiras coisas que tu iria aprender? Qual estratégia tu iria usar? Me diz aí o que tu faria para que você em pouco tempo pudesse ter os mesmos tipos de resultados que você tem hoje, depois de passar 11 anos no mercado. E aí é essa pergunta que eu quero responder aqui para você nesse vídeo, nessa aula. Tá pronto? Pegou um papel e uma caneta aí? Comenta aí para mim se tá tudo certinho pra gente começar com essa aula, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok também. Comenta aí para mim. Ó, o fato é o seguinte: não importa quem você seja, não importa se tu tem conhecimento prévio ou não, se tu está começando do zero. Caramba, eu vi só um vislumbre aqui desse tríceps. Comecei a malhar há pouco tempo. Pouco tempo não, já tô há uns 5, 6 meses. Em tese, pouco tempo, né?
Mas eu tô vendo o resultado aqui toda semana, eu tomo testosterona. Sexta-feira é mais uma dose, pá, injeção aqui na bunda de testo. Enfim. Não importa quem você seja, se tu tem conhecimento prévio, se tu tá iniciando do zero, totalmente cru, não sabe absolutamente nada, não importa quem você seja. Não importa se tu tem muito dinheiro, não importa se você tem pouco dinheiro, não importa se só tem R$ 100 para começar, se tem R$ 1 milhão para começar. A única coisa que importa é que você siga os princípios que levam para um destino em comum, certo? Quando você segue os princípios que levam para um destino comum, você vai conseguir chegar lá, desde que você siga esses princípios e caminhe essa jornada do início até o fim, tá? Beleza. Então, quais seriam as coisas que eu faria caso eu estivesse começando hoje do zero? Quais seriam os princípios que eu seguiria? Eu anotei eles aqui. São 5 coisas, tá? 5 primeiras coisas que eu faria se eu tivesse que começar tudo do zero para ter os mesmos resultados que eu tenho hoje. 5 coisas, as 5 primeiras coisas que eu faria se eu tivesse que começar tudo do zero de novo. Começar tudo do zero para ter os mesmos resultados que eu tenho hoje. Quais seriam essas 5 primeiras? Caramba, a Rubiana ganhou R$ 819 hoje. Parabéns. Mandou bem demais, parabéns. Quem mais ganhou dinheiro hoje? Comenta aqui pra mim. Massa. Top, top demais. Bom, vamos lá. Cara, a primeira coisa, algumas aqui vão ser óbvias, tá? Talvez você que não é iniciante, talvez você já saiba, mas algumas são óbvias. Então eu peço um pouquinho de paciência para quem não é iniciante, já talvez já tenha realmente dado esses primeiros passos. Mas o primeiro passo que eu daria é, obviamente, escolher uma corretora confiável. O problema é que no Brasil existem muitas corretoras. Algumas te cobram taxas escondidas, algumas te cobram coisas que você não deveria estar sendo cobrado por ser iniciante. Algumas corretoras não te dão suporte apropriado, né? Então, às vezes você precisa de ajuda rápida. Ou, sei lá, travou o trade, tu não consegue sair da operação, tu tem que ligar, ninguém te ajuda, ninguém atende o telefone. Ó, a Gisele ganhou R$ 200 hoje, o Vitor ganhou 19, o Bruno ganhou 178. O The Gentleman fez R$ 9, parabéns, ganhei 200, mas queria os 1.200. Que é isso, Gregório? Um pouquinho de cada vez, um passinho de cada vez. R$ 2.055, R$ 60. Hugo, perdi 780. Que isso, Hugo? Vamos resolver isso aí, cara. Frank, Eric Ribeiro, hoje eu ganhei R$ 117 graças aos seus vídeos. Jeová Freire, R$ 77, parabéns. Parabéns. Bom, vamos continuar aqui então. Quando eu estava começando lá em 2011, tá? Quando eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento prévio e comecei a procurar sobre bolsa de valores, eu não sabia qual corretora usar. E como eu comecei lá fora, no mercado norte-americano, é pior ainda. Porque tem corretoras que nem abrem conta para quem não é americano. Ou seja, eu tive muita dificuldade em encontrar uma boa corretora e isso me causou ali um certo nervosismo, uma certa ansiedade. Fora que tinha a própria barreira, né, do idioma, que óbvio que existia também, apesar de eu saber falar inglês na época. E eu sabia que tinham algumas corretoras, nas minhas pesquisas, algumas corretoras cobravam muito caro para o cara começar, coisa de US$ 10.000, US$ 20.000, US$ 5.000, e óbvio que eu não tinha essa grana, eu tinha pouco dinheiro. Até que eu encontrei uma corretora que abria conta para quem não era americano também, por apenas US$ 500. Então, porra, foi lá onde eu comecei a fazer as minhas operações. Aqui no Brasil, existem inúmeras corretoras e muitas delas são muito boas, mas tem muitas que são muito ruins também, que não oferecem um suporte adequado. Então, a primeira coisa das 5 que eu faria, se eu tivesse que começar tudo do zero de novo, e eu quisesse ter os mesmos resultados que eu tenho hoje, eu usaria uma boa corretora. Eu vou até indicar aqui já para você, que é a corretora que eu uso, né? Que é a Toro Investimentos. Deixa eu puxar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A Toro Investimentos é a corretora que eu uso. E o legal da Toro, eles são tão gente boa, que eles estão dando meu livro de graça, tá? Esse livro aqui, o Manual do Trader, somente quem é meu aluno da minha mentoria avançada ou do Legacy que tem acesso a esse livro aqui. Mas todo mundo que está abrindo conta na Toro vai receber a versão Pocket do Manual do Trader. Tu abre a conta lá em 15 minutos, já recebe um e-mail para baixar. Certo? Então, essa é uma corretora que é muito boa, é indicada para quem é iniciante, te oferece um suporte, né? Tu pode fazer tudo de graça lá, tu não tem que pagar taxa nenhuma. Então é uma corretora que eu indico para quem está começando, é uma corretora segura. Esse seria o primeiro passo que eu seguiria, tá? O segundo passo que eu seguiria
para que eu pudesse, se eu tivesse que começar e fazer tudo do zero de novo e quisesse ter os mesmos resultados que eu tenho hoje, eu teria que aprender a manusear e configurar a plataforma do jeito certo. Sabia, por exemplo, que o meu primeiro trade eu perdi dinheiro? Meu primeiro trade eu perdi dinheiro porque eu não sabia fechar a operação. Eu fiquei tão nervoso ali tentando manusear a plataforma que eu fiquei realmente tremendo e não consegui fechar minha operação a tempo de tomar um loss. Eu acabei perdendo $30 no primeiro trade, assim, que foi demais. Eu já comecei a ficar nervoso, né? Então não saber manusear e configurar a plataforma faz com que tu fique ansioso e nervoso. Por isso que a plataforma que eu indico é essa daqui, ó. A Profit Chart, ela é molezinha. Tá? Tu pode comprar e vender diretamente por aqui, tá? Aqui, ó, comprar, vender diretamente no gráfico. E ela oferece uma série de vantagens, indicadores e etc. que te dão ali uma tranquilidade para a tua análise. Por exemplo, eu tenho falado muito e usado muito esse indicador aqui, ó, das médias móveis, tá? As médias móveis, olha que massa. Essas duas linhas que aparecem, são chamadas de linhas de tendência ou média do movimento. São linhas que atravessam os candles, que vão, sabe, mostrando aqui uma certa indicação da tendência do mercado. Você pode configurar através da plataforma isso. E é bem simples de usar aqui a Profit Chart, só clicar com o botão direito do mouse. Ó, já vem aqui, ó, inserir indicadores, ó, inserir indicador de preço, vendo as propriedades do gráfico, inserir indicador e etc. Então, bem prático, bem simples. O legal é que, se tu for lá no site da Nelogica, tá? Deixa eu acessar aqui, ó. Nelogica. Se tu for lá no site da Nelogica em si, e aí tu for querer ver aqui a plataforma que eu estou usando, a Profit, tá? Essa aqui é a Profit, é a plataforma que eu uso. Tu vai ver que a Profit, ela tem um custo aí de... Profit Pro é a que eu uso. Ela tem um custo de aproximadamente, vamos ver quanto que custa assinar. Ó, a mensalidade, R$350 por mês para tu pagar, para tu usar essa plataforma que eu estou usando aqui. Essa plataforma aqui, essa aqui custa R$350 por mês. Então me responde aqui no chat, tu tem R$350 por mês? Tem ou não tem? Para fazer trade? Só para assinar a plataforma? Não tem, né? E aí o legal é justamente isso, que a corretora que eu indico, ela é tão parceira que ela te dá a Profit de graça. Ela paga por você. Então abrindo conta lá tu consegue fazer isso. Então óbvio que ter uma corretora, né, confiável e que seja aliada a você é algo que vai te ajudar a começar do jeito certo e ter uma tranquilidade melhor, certo? Então esses seriam os dois primeiros passos que eu daria se eu tivesse que começar tudo do zero de novo. E aí vai. Agora daqui para frente são coisas mais técnicas, né? Óbvio que não vou ficar só ali falando de corretora e plataforma, são coisas que são importantes também para eu poder começar a ter resultados rápidos. A primeira coisa é a seguinte, é uma coisa que poucas pessoas fazem. Depois que eu tenho corretora e plataforma, o terceiro passo é algo que poucas pessoas dão esse passo. Se eu vier aqui na Profit Chart, na minha plataforma, e digitar aqui A, só digitei A. Olha a quantidade de ativos que eu tenho aqui. Se eu botar B, olha a quantidade de ativos que tem aqui. Se botar C, olha a quantidade de ativos. Se botar E, olha a quantidade de ativos que tem. O que é isso aqui? Isso aqui são ativos. Por exemplo, isso que eu estou operando aqui, isso aqui se chama mini índice. Tá? Isso aqui é um ativo. Assim como tem o dólar, o mini dólar, que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o mini dólar. Certo? Então existem vários ativos. Percebe que o dólar é diferente do índice. Ó. Existem vários ativos dentro da Bolsa de Valores do mercado financeiro. O terceiro passo que eu seguiria, caso eu estivesse começando tudo do zero hoje, seria focar em apenas um ativo. Focar e escolher apenas um ativo para fazer as operações. Esse único ativo, ele seria escolhido por mim, né, que estou começando do zero, para eu dominar esse ativo. E aí o ativo que eu recomendo que você também escolhesse, caso você esteja começando hoje do zero, é esse ativo que você está vendo aqui no teu gráfico na tua frente, o ativo do mini índice, cuja sigla é WIN, W-I-N,
G23 é a sigla atual. A próxima é J23, a própria Profit Chart já te indica aqui. Então, o ING23, esse ativo aqui, mini índice, é o ativo que eu escolheria para dominar. Beleza? Beleza. Aí, após isso, o que eu faria? Já tenho corretora, já tenho plataforma, já tenho um ativo escolhido para eu escolher, o ativo único para eu dominar. A próxima coisa, obviamente, escolher qual estratégia que eu vou querer masterizar. Porque a partir do momento que eu tenho corretora, plataforma e o ativo, eu tenho que começar a operar esse ativo e me tornar mestre nesse ativo. Então eu tenho que escolher uma estratégia. E aí que mora o perigo e o problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas fica pulando de estratégia em estratégia. Fica fazendo um trade aqui, um trade ali, fica toda hora pulando de estratégia em estratégia. Isso que eu fiz hoje, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó, isso aqui, ó, ganhando R$ 1.630, foi no ativo do mini índice. Ó, o ING23, eu acabei de te mostrar ele aqui. Ganhei mais de R$ 1.600 aqui, depois fechei mais alguns trades, foi um lucro de mais de R$ 2.000 que eu fiz, tá? E eu fazendo esse trade exatamente nesse instante aqui. Isso aqui era eu comprando, quer dizer, vendendo o índice, fiz essa operação. Então, se eu já tenho corretora, já tenho plataforma, já escolhi o ativo que eu vou operar, o que eu faço? Tenho que ter uma estratégia. Qual estratégia eu aplicaria? Qual estratégia eu escolheria estudar para me masterizar logo no começo? Essa estratégia seria uma chamada MRS. E eu quero te mostrar que estratégia é essa. A estratégia MRS. A estratégia que eu escolheria para começar do zero hoje e ter os mesmos resultados que eu tenho atualmente, ela é chamada de estratégia MRS. O que é MRS? Bom, cada um desses nomes aqui, ele significa uma coisa, tá? MRS. Primeira coisa, o M significa movimento. O R significa rompimento. E o S significa sinal. De modo geral, o MRS é uma estratégia de continuidade de movimento. Desse modo, eu vou estar sempre a favor do mercado usando o MRS. E a gente sabe que estar a favor do mercado é uma necessidade para que a gente possa ganhar dinheiro. Eu não quero estar operando contra o mercado, eu quero estar a favor dele. E estando a favor do mercado, eu consigo ter muito mais chances de acerto. Tá? Muito mais assertividade nas minhas operações. Ó, Pili, tô quase dominando o MRS, 80% de acerto. Parabéns, mandou bem demais. Alguém aqui já aplicou o MRS? Eu vou te explicar como é que a gente faz para aplicar o MRS. É o seguinte. MRS, movimento, rompimento e sinal. Movimento do mercado, a gente sabe que só existem 3 tipos de movimentos. Ou o mercado está indo para cima, ou o mercado está indo para baixo, ou o mercado está indo para baixo. Quer dizer, ou para os lados. Para eu identificar o movimento do mercado, eu posso fazer 2 coisas. A primeira delas é adicionar essas 2 linhas no meu gráfico, as linhas de tendência. E aí a tendência é igual ao movimento. Se as linhas estão caindo, o movimento é de baixa. Se as linhas estão subindo, o movimento é de alta. E se as linhas estão laterais, o movimento é lateral. O MRS é uma estratégia de continuidade de movimento, para de alta ou de baixa, tá? Eu só uso o MRS se o mercado estiver caindo ou se ele estiver subindo. Então, a partir do momento que eu identifico o movimento, eu posso partir para o segundo item do MRS, que é exatamente o R, que é o rompimento. O que seria o rompimento? Bom, dentro do mercado, a gente tem um negócio chamado topos e fundos. Os topos e fundos no gráfico, eles são nada mais, nada menos do que as extremidades que o gráfico deixa ao longo da movimentação dele. Então, por exemplo, quando o mercado desce e sobe, ele deixou um fundo aqui. E ele deixou um topo aqui. Quando ele desce de novo, ele deixou mais um fundo aqui. Aí ele subiu, deixou mais um topinho. Depois ele desceu e assim sucessivamente.
Cada uma dessas extremidades são chamadas de fundos ou topos. Se está embaixo é fundo, se está em cima é chamado de topo. O MRS nada mais é, a parte do rompimento, é a gente identificar o rompimento desses fundos e desses topos. Mas qualquer rompimento de fundo e topo, não. Somente a favor do movimento. Então, nesse caso aqui, ó, as linhas de tendência estão para baixo. Estamos dizendo que o movimento é de baixa. Desse jeito, se o movimento do mercado é de baixa, eu quero operar o rompimento dos fundos do mercado. Então, identifiquei que o mercado está caindo, o que eu vou fazer? Sempre que o mercado romper os fundos, eu vou vender. Rompeu esse fundo, eu vou vender. Subiu, rompeu esse fundo, eu vou vender. Rompeu esse fundo, eu vou vender. Rompeu esse fundo aqui, eu vou vender. Se ele tivesse rompido esse fundo aqui, eu teria vendido também. Então, se o movimento é de baixa, eu vou vender todos os fundos. Se o movimento é de alta, as linhas estão apontando para cima, eu vou comprar os topos. Rompeu aqui, ultrapassou esse topo, eu vou comprar. O mercado subiu e desceu, ultrapassou esse topo aqui, eu vou comprar. Se o mercado tivesse ultrapassado esse topo aqui, nesse momento eu teria comprado também. Então, e as linhas, né, estão para cima. Aportes, lá na frente ele rompeu, por que eu não compro? Não, você não compra porque as linhas estão para o lado, então o mercado está em tendência de lateralizada, tendência lateral. O MRS a gente só usa quando está indo para cima ou para baixo. E aí, o último item do MRS é justamente o sinal. O sinal é o quê? Na maioria das vezes o sinal é um candle de força. Eu adoro esse sinal aqui, porque é um dos mais simples e práticos de você localizar no mercado. O candle de força. O candle de força nada mais é do que um candle gigante que aparece no gráfico, tá? Isso daqui é um candle de força, ó. Deixa eu te mostrar. Isso daqui é um candle de força. 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 Então, se o mercado está numa movimentação de baixa e eu quero vender os fundos, os rompimentos dos fundos, seria ideal que aparecesse um sinal aqui de força, que é um candle de força vermelho rompendo esse fundo. Ou seja, então se o mercado desceu aqui, subiu e desceu, estou vendo que se o mercado desceu, subiu e desceu, exatamente aqui, ó, desceu, subiu e desceu, eu estou vendo que esse candle de força rompeu aquele fundo, perfeito. O mercado desceu, subiu e desceu, estou vendo que esse candle de força rompeu aquele fundo, perfeito. O mercado desceu, subiu e desceu, estou vendo que esse candle de força aqui, ó, rompeu aqueles fundos, perfeito. Poderia ter tido um candle de força aqui, ó, vermelho, rompendo esse fundo anterior aqui, eu teria vendido também. Então, de modo geral, como que é o MRS? É eu identificar primeiro o movimento do mercado. Primeiro, identificar o movimento do mercado. Na sequência, identificar o rompimento ou do topo, caso o movimento seja de alta, ou do fundo, caso o movimento seja de baixa. E por último, um sinal de força após o rompimento ou durante o rompimento. O MRS, então, é uma estratégia de continuidade de movimento. Deixa eu incluir aqui, ó, de alta ou de baixa. E pode ser usado em qualquer ativo para operar qualquer mercado a qualquer horário do dia. Porque a continuação do movimento já é uma própria indicação de que o mercado está com volume para ele fazer a movimentação. E se aparece o sinal de força ali, é mais chance ainda de tu ganhar dinheiro. Essa seria a estratégia que eu estaria usando hoje para ganhar dinheiro. Edson, peixinho, gráfico parado é moleza. Então pega aqui, ó, Edson, peixinho, ó, pega então, ó, gráfico rolando para tu, tá? Fiz esse trade aí e ganhei R$1.600, tá bom para você assim? Então essa seria a segunda, a terceira, quer dizer, a quarta coisa que eu faria para começar a ganhar dinheiro no mercado, certo? A quarta coisa que eu faria. Aí, a quinta coisa é algo que vai fazer eu escalar os meus resultados, porque se eu tenho, por exemplo, uma meta de R$100 por dia, uma meta de R$200 por dia, sei lá, uma meta de R$500 por dia,
chega uma hora que eu sou tão consistente em bater essa meta que eu vou automaticamente me fazer a pergunta, cara, e se eu ganhasse R$ 1.000 por dia? E se eu ganhasse R$ 2.000 por dia? E se eu ganhasse R$ 5.000 por dia? Como que seria? Então, a única forma de eu conseguir escalar os meus ganhos, aumentar os meus lucros, é seguindo esse quinto passo que eu vou te mostrar aqui. Mas vamos recapitular os 4 passos anteriores. As 5 coisas que eu faria se eu tivesse que começar tudo do zero de novo para ter os mesmos resultados que eu tenho hoje. A primeira é ter uma boa corretora, certo? Então eu indicaria que você abrisse conta nessa corretora que eu estou usando aqui, tá? Que é a Toro Investimentos. Tu ainda vai ganhar meu livro aqui de graça para fazer parte dela. A segunda é ter uma plataforma analógica, só que ela custa R$ 350 por mês, é a plataforma que eu uso. E o legal é que lá na Toro tu pode ter ela de graça, além de, obviamente, ter o meu livro completamente de graça. Então, essa seria a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa que eu faria seria ter, obviamente, uma plataforma, que é essa que eu estou usando aqui, que é a Profit Chart. Terceira coisa que eu faria é escolher um ativo. Não fica operando vários ativos. Ah, tem o dólar e tem o índice. Escolhe um para você se tornar mestre naquele ativo e não ficar ali pulando de galho em galho de um para outro. Ah, ganhei dinheiro no índice, perdi no dólar, vou focar no índice. Ah, hoje eu perdi no índice, vou pro dólar. Não fica fazendo isso. Escolhe apenas um ativo e se torne um mestre desse único ativo. Quarto, aplica uma única estratégia. O maior erro do iniciante é ficar tentando várias estratégias. Testa uma aqui, testa outra ali e assim por diante. O cara fica pulando de galho em galho, testando várias estratégias diferentes. Então não faz isso. Testa uma única estratégia, aplica ela e seja um mestre nessa única estratégia. E a que eu te indiquei aqui, a estratégia do MRS, é uma das mais lucrativas para tu fazer as tuas operações. Logo de cara seria o que eu faria, a estratégia que eu aplicaria. Mas em algum momento eu iria querer ganhar mais dinheiro. Não por ganância, mas porque, cara, é algo natural. Se eu estou ganhando consistentemente R$ 100, eu não vou querer ganhar 200. Eu vou querer, né, ficar cada vez mais fera no mercado, cada vez mais lucrativo. Então a única forma de eu escalar os meus ganhos é seguindo esse quinto passo, que é usar um diário de trade para otimizar os meus resultados. Deixa eu te dar um exemplo. A estratégia MRS, ela não tem 100% de acerto. Ela tem por volta de uns 70%, 80%. Só que se eu fizer 10 trades, eu vou perder dinheiro em alguns deles. Só que eu só vou conseguir realmente entender se eu vou perder dinheiro ou não se eu começar a usar um diário de trade. O que é um diário de trade? Diário de trade basicamente é isso aqui, ó. Um diário de trade é uma forma de diagnosticar os meus trades para encontrar gaps ou pontos de melhoria e com isso alavancar os meus lucros. Exemplo, você vai fazer 10 trades e você vai anotar todos os trades. Anotar o quê? O que você vai anotar? Primeira coisa, por que você entrou? Qual estratégia você usou? Segunda coisa, qual gerenciamento você aplicou? Terceira coisa, qual horário você fez o trade? Quarta coisa, era trade de compra ou venda? Em qual ativo eu fiz o trade? Sexto, qual foi o resultado do trade? E sétimo, o que eu poderia melhorar já no próximo trade? O legal é que na maioria das vezes a pessoa já sabe a resposta para essa pergunta, tá? Só que ela nunca aplica a resposta. Então é o seguinte, por que você entrou? Na maioria das vezes você entra no impulso, tu nem aplicou a estratégia direito. Por que você entrou? Seja honesto. Qual gerenciamento você aplicou? Qual horário você fez o trade? Essa daqui é muito importante. Por quê? Porque tem vezes que tu tá operando aqui, ó, nesse bolo no meio da tarde, tu tá perdendo dinheiro, porque tu já ganhou dinheiro de manhã. Já aconteceu contigo, por exemplo, se tu ganhar de manhã e devolver à tarde?
Eu já vi inúmeros casos de pessoas que começam ganhando dinheiro de manhã, chega de tarde elas perdem tudo. Ou elas ganham num dia e perdem no outro. E elas não percebem que talvez elas só não deveriam operar de tarde. Que se ela não operasse de tarde, ela conseguiria ganhar dinheiro e manter o lucro dela. Já parou para pensar que eu acabei de te falar aqui, ó, aplica uma única estratégia. E você está aplicando essa estratégia de manhã, de tarde e de noite, aplicando o dia inteiro essa estratégia. E ela está te gerando mais resultado de manhã. Todo dia de manhã tu ganha dinheiro. Todo dia de tarde tu perde dinheiro. Qual que é a coisa mais lógica para você fazer? É procurar uma nova estratégia e quebrar com essa indicação aqui de focar em apenas uma estratégia, ou é simplesmente não operar de tarde? Às vezes, não operar à tarde já faz com que você não perca o dinheiro. Só que a única forma de tu saber disso, saber em quais horários do dia você está tendo mais resultado, é você aplicando esse diário de trade aqui, você anotando. Outra coisa, era um trade de compra ou um trade de venda? Você comprou ou você vendeu? Ou seja, você operou com o mercado subindo ou operou com o mercado caindo? Isso aqui já mata boa parte dos teus prejuízos também. Tem gente que tem maior facilidade em operar para um certo lado. Ou seja, o mercado está caindo, o cara nem abre o trade. Por quê? Porque ele é melhor comprando. Por que tu vai focar em um negócio que tu não está dando certo? O diário de trade ele abre os teus olhos justamente para você ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, para que você foque somente no que tu está fazendo de errado e possa maximizar. É você fazer o Pareto, o 80-20. O que é o 20 que gera o 80% do teu resultado? Qual foi o resultado do trade? De repente, de manhã, tu está ganhando mais dinheiro do que de tarde. De repente, tu está ganhando dinheiro o dia inteiro. Mas de manhã tu ganhou R$ 100 e de tarde tu ganhou R$ 10. Pô, não é melhor tu focar só na manhã e ganhar, de repente, 150? Ao invés de ficar lá tentando, se esforçando para ganhar pouco de tarde? E aqui é batata, né? O que eu poderia melhorar já no próximo trade, na maioria das vezes que tu preencher o diário, tu já vai saber o que tu poderia ter feito de melhor. De repente eu poderia ter entrado sem pensar duas vezes, de repente eu poderia ter não sentido tanta ansiedade, de repente eu deveria ter ajustado melhor o meu gerenciamento, eu deveria ter respeitado melhor a estratégia, eu deveria ter respeitado melhor o meu instinto, porque tem isso também, às vezes o cara sente que não é o lugar dele entrar, e ele vai lá e entra, forçando o trade, forçando a barra. Então, com isso, você consegue melhorar demais. Essas seriam as 5 coisas que eu faria caso eu tivesse começado tudo do zero de novo. Eu teria uma boa corretora, eu teria uma boa plataforma, eu escolheria um único ativo, eu aprenderia uma única estratégia e focaria nela, no caso MRS, e eu faria de tudo para apertar parafuso, para fazer ajuste fino desses meus resultados. E com isso melhorar ainda mais meu resultado. Desse jeito eu consigo escalar. Desse jeito eu consigo dar mais foco no que está dando resultado e colocar mais volume naquilo ali, mais atenção, mais lucro, mais resultado. E aí tu vê, né? O cara iniciante ele faz totalmente ao contrário, ele faz tudo ao contrário. Ele opera vários ativos, ele opera várias estratégias, ele opera para qualquer lado e depois ele vê, pô, por que eu estou perdendo dinheiro? E aí ele nem sabe o porquê que ele perdeu dinheiro, sendo que se ele anotasse todos os trades dele, ele saberia exatamente qual ativo ele perdeu dinheiro, qual horário que ele operou que perdeu dinheiro, qual estratégia ele usou para perder dinheiro, e o cara continua repetindo os mesmos erros. Como é que tu vai conseguir melhorar alguma coisa se tu nem sabe o que você fez para gerar o resultado que você quer melhorar? É tipo você querer melhorar a tua saúde e você começar a tomar um monte de remédio sem fazer um exame de sangue para saber o que tu precisa realmente. Então, se tu quer ter resultado com lucratividade, segue esses 5 passos. E aí eu vi algumas pessoas comentando aqui, pô, mas para quem é iniciante ainda assim é muito difícil, cara. É complicado. E eu tenho uma recomendação para você. Você pode fazer parte da sala de trade ao vivo. Tu vai receber o Legacy por fazer parte da sala de trade ao vivo. Viu que a Renata Mendes comentou, o Legacy é perfeito. Se tu fizer a sala de trade, tu vai receber o Legacy. A sala de trade é esse conteúdo aqui, ó. É um ano inteiro fazendo operações lado a lado com os melhores traders do Brasil.
Então, se tu não sabe aplicar o MRS, se tu não sabe como é que tudo funciona, não sabe manusear a plataforma, tu vai ver aqui todo dia, ao vivo, na tua frente, tudo começando. E se tu está começando, você vai ver tudo sendo executado ao vivo na tua frente, em tempo real. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você depois dar uma olhada e você fazer a tua inscrição e ficar 2023 inteiro com a gente. É o seguinte, agora eu vou lá no meu Instagram, por sinal, não sei se tu me segue lá no meu Instagram ou não, e eu vou publicar um post lá no meu Instagram, tá? Vou fazer uma publicação lá agora, nesse exato instante. E eu queria te convidar para deixar um comentário lá, você que está vindo aqui dessa live. Eu queria te convidar a ir lá e comentar hashtag live, para eu saber que tu veio aqui dessa live. Vou postar agora lá. Ó, tô postando lá, peraí. Deixa eu escrever aqui. Vai correndo pro meu Instagram agora que eu vou postar agora. Um, dois, três e foi. Postei nesse exato instante. Deixa eu até dar um F5 aqui, ó. F5. Acabei de postar esse post aqui, ó. Esse último aqui, ó. Vem aqui e comenta hashtag live. Se tu tá vindo aqui dessa live no meu canal do YouTube, vai lá e comenta hashtag live, tá? É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado dela. Espero que você realmente tenha aprendido alguma coisa. Vou fechando por aqui e amanhã tem mais. Grande beijo, grande abraço. Vamos que vamos. Rumo à elite. Probable comeback in NBA Finals.